O grupo é composto pela Ana Beatriz, Giovana, Isabela, Júlia Garbini e Júlia Vitória. Vamos falar sobre experiência alimentar, com um tema focado na verdade. Analisamos a verdade em diferentes aspectos e em diversos âmbitos, como em músicas, filme, arte, notícia e série. A música em dinamarquês Sandheden fala através de um homem verdades de um relacionamento de uma mulher com uma outra pessoa. Já a música em português da Marisa Monte conta que uma mulher declara seu amor, mas sabe que o que sente pode ser uma ilusão, ou também uma verdade, mas talvez uma verdade que não seja para sempre. A música The Truth About Love, da cantora Pink, idealiza uma verdade sobre o amor. Ela fala que idealiza um amor sendo um mar de rosas, mas na verdade, para ela, é a poesia que deixa cicatrizes. Escolhemos o filme 127 Horas, que se trata de uma história real. O ator que adorava escaladas e trilhas acabou se acidentando e prendendo seu braço contra a parede de um cânion. A verdade para todos que encaravam aquele caminho era óbvio que havia chances de um acidente grave ocorrer. E mesmo sabendo dessa verdade, ele se arriscou e infelizmente resultou em um acidente. Este quadro se chama As Respigadoras, do autor Millet, e está localizado na França. Ele foi pintado durante o realismo e tem como foco principal a pobreza e o trabalho manual feito pelas mulheres, que recolhem os restos que sobraram de uma colheita de trigo. O autor representou a essência dessas mulheres que trabalhavam no campo o dia inteiro e recolhiam os restos para evitar desperdício. Podemos dizer que essa era a verdade para aquelas mulheres. Era tudo o que elas conheciam e faziam. O seu conhecimento era restrito àquela realidade. A série escolhida é The Handmaid's Tale, temporada 1, episódio 10. A produção trata de uma facção com cunho religioso, que passa a gerir o comando dos Estados Unidos e, por conta das taxas de fertilidade cada vez mais baixas, faz com que diversas mulheres sejam obrigadas a servirem de barriga de aluguel, usando como argumento a Bíblia. Visando a relacionar a série com a verdade, cita-se uma cena específica, na qual ocorre um julgamento com o personagem comandante Putnam, que é condenado a ter seu braço decepado por ter mantido relações com a aia de sua casa, mesmo após ela já estar grávida. Ele justifica que merece perder o braço por ter rompido sua aliança sagrada com Deus. Logo, merece ser punido de corpo e alma. É interessante observar que, para os homens de Gilead, todos os julgamentos têm fundamento na Bíblia. Portanto, ela é a verdade absoluta para eles, mas isso não quer dizer que a interpretação deles acerca do texto é a real verdade. A notícia escolhida foi uma tragédia que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A boate pegou fogo em 2013, após a banda Gurizada Fandangueira realizar uma apresentação com artifícios para gerar efeitos pirotécnicos, que acabou atingindo o forro do local. Os responsáveis pelo estabelecimento sabiam das irregularidades do local, logo, as verdades. Porém, visando somente o lucro, permitiram o evento, que terminou em 245 mortes. Zanardi sofreu um acidente de carro durante uma corrida. Nisso, ele perdeu suas duas pernas. Passou por diversas cirurgias e diversos momentos. Nisso, ele passou também por diversas verdades. Antes do acidente, ele tinha como uma verdade treinar para ganhar Fórmula Indy. Depois do acidente, sua verdade se tornou treinar para as Paralimpíadas. Com as falas do Alessandro inseridas no texto, percebemos que muita coisa mudou, mas algumas verdades continuaram, como ele é uma pessoa curiosa, feliz e que treina o máximo que pode para atingir seus objetivos. Também ele treina ao máximo para ganhar suas competições e também cumprir as suas verdades. Sobre a discussão da verdade ser ou não ser universal e atemporal, foi analisado duas vertentes. Na primeira, concluímos que o conceito de verdade atende e possui as duas características em análise, pois esse define seu sentido pelo contexto do relativismo moral, e quando o conceito de algo é chamado universal, isso significa que este se aplica a todas as pessoas, independente da época. Porém, não necessariamente implica que esse conceito possui a mesma aplicação para todos. A verdade para um certo indivíduo pode não ser a mesma para um outro.
ainda que esses compartilhem a mesma concepção de verdade. Frente a isso, a outra vertente diz que a verdade, além de ser definida por um sujeito através de suas experiências pessoais, essa em si possui um caráter utilitário, já que é estabelecida através de um sistema de valores que passa por um conjunto ético e moral de uma sociedade e pode ser facilmente manipulada. Trazemos como exemplo o livro 1984, escrito por George Orwell, onde é narrada uma distopia futurística atemporal, onde o foco principal é a transformação da realidade em que o governo totalitário e repressivo, sob comando do grande irmão, controla todos os aspectos da vida de seus cidadãos. No livro, o destaque interessante para exemplificar a volatilidade da verdade, temos como um dos principais personagens Winston Smith, um funcionário do Ministério da Verdade que possui a função de editar reportagens de jornais antigos alterando os fatos passados a fim de os encaixarem dentro das diretrizes do governo. Portanto, a manipulação de informações altera a verdade que os cidadãos conhecem. Na realidade, não se sabe que a verdade pública seja manipulada, mas se sabe que com o passar dos tempos essa não é tão verídica quanto o fato, evidenciando a ideia de que a verdade não é tão atemporal e comum entre os indivíduos quanto o seu conceito. Agradecemos a atenção de todos e estamos à disposição para dúvidas.